nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberta a 77ª sessão ordinária da legislatura 2013-2016, realizada em 7 de outubro de 2014. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores: Aloísio Pereira, Ariel Moreira, Benedito Jeremias, Dimão Medeiros, Geraldo Ferreira, José Paulino, Tomé Rezende e Vantuí Rezende. Informo que, devido à extensão da ata da 76ª sessão ordinária, esta foi lida e aprovada em comissão. Matéria da ordem do dia: julgamento das contas municipais do exercício de 2012. Solicito ao vereador Dimão Medeiros, relator da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira, que ocupe a tribuna para a apresentação do parecer à prestação de contas municipais do exercício de 2012. Boa noite, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores. Boa noite a vocês que nos assistem pela internet. Boa noite a vocês que estão aqui no plenário desta casa. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer à prestação de contas do exercício de 2012. Relatório. Conforme determinação do artigo 314 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o presidente da Câmara encaminhou para análise desta comissão um parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em relação à prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2012, sob a gestão do prefeito Sr. José Roberto da Silva, identificado no TCE sob o processo número 887-819. Registramos que o parecer prévio foi recebido pela Câmara em 16/6/2014 e, portanto, considerando-se que o prazo legal para o julgamento é de 120 dias, a Câmara deverá fazê-lo até o dia 13 de outubro de 2014. O parecer opina pela aprovação das contas sem ressalvas e registra que a unidade técnica não apontou irregularidade na prestação de contas. O ex-prefeito responsável pelo exercício de 2012 foi prontamente notificado pelo presidente da Câmara para tomar conhecimento do parecer prévio e da abertura do processo para o julgamento das contas pela Câmara Municipal. A abertura do processo de julgamento das contas de 2012 foi comunicada também à atual prefeita, que assumiu a administração municipal imediatamente após o exercício sob análise, e em resposta a essa comunicação, a prefeita Marisa relatou algumas irregularidades detectadas pelo controle interno da Prefeitura em relação ao exercício analisado, e também encaminhou um relatório elaborado pelo contador da Prefeitura, resultando no apontamento das seguintes irregularidades. Primeiro, a abertura de crédito especial no valor de R$ 373.735 através de uma lei municipal inexistente, não aprovada pela Câmara, porém informada na prestação de contas ao TCE/MG, como lei número 1336, de 7/11/2012. Segundo, emissão de cheque nominal à Prefeitura sem vinculação com nenhuma nota de empenho, com um valor de R$ 9.000,03, que foi depositado em conta bancária da empresa de propriedade do ex-prefeito José Roberto. Terceiro, emissão de cheque nominal à Prefeitura sem vinculação com nenhuma nota de empenho, com valor de R$ 2.238, que foi depositado em conta bancária de titularidade do ex-prefeito José Roberto. Quarto, existência de restos a pagar no fechamento do exercício de 2012 no valor de R$ 1.472.807,37, resultante de despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres do mandato, com saldo de disponibilidades em caixa de apenas R$ 471.830,47, resultando em restos a pagar sem cobertura financeira de R$ 1.976,90.
Quinto, emissão de cheque no final do exercício de 2012, sem existência de saldo positivo nas respectivas contas bancárias. Iniciando o seu trabalho, esta comissão analisou o parecer prévio, também as informações trazidas pela administração atual do município. Obrigado. Após consolidar todas as irregularidades assim levantadas, esta comissão notificou o ex-prefeito para apresentar sua defesa, o que feito. A propósito, deve-se registrar que o ex-prefeito solicitou ao presidente da Câmara para apresentar sua defesa perante o plenário da Câmara, verbalmente, o que foi autorizado com o aval desta comissão, tendo o senhor José Roberto feito a sua explanação aos vereadores na reunião ordinária realizada no dia 23 de setembro de 2014. Nessa mesma ocasião, foi entregue pelo mesmo sua defesa escrita, acompanhada de documentos, e, embora apresentada fora do prazo fixado por esta comissão, a defesa foi analisada e seus argumentos levados em consideração em nome do princípio da verdade real. As alegações dessa defesa serão analisadas na sequência junto à análise individual dos apontamentos de irregularidades. Parecer. Segundo a metodologia adotada pelo Tribunal de Contas na emissão dos pareceres prévios a prestações de contas dos municípios, a análise realizada pelo órgão de contas é bastante superficial, limitando-se a verificar o atendimento dos percentuais de gastos com saúde, educação, pessoal, repasse para a Câmara e abertura de créditos adicionais. Todavia, esta comissão, entendendo que o julgamento de competência do Poder Legislativo deve ser abrangente e deve considerar todos os aspectos conhecidos da gestão administrativa, patrimonial, orçamentária e financeira do município, Afinal, o controle e o julgamento dos atos e da gestão do chefe do Poder Executivo são atividades que pertencem à essência da finalidade do Poder Legislativo, cuja origem histórica e conceitual remonta à teoria dos pesos e contrapesos e da separação dos poderes e das funções do Estado, ideias essas que são o pilar do sistema republicano. Sem este controle do Legislativo, o exercício do poder pelo prefeito corre o risco de tornar-se quase ilimitado, dada a reconhecida limitação do Tribunal de Contas e do Ministério Público em fiscalizar e atuar sobre a integralidade dos fatos relacionados à gestão pública, especialmente os fatos concretos decorrentes da aplicação do dinheiro público. Em suas justificativas, o ex-prefeito inicialmente questionou a atuação do atual governo do município, que, segundo ele, estaria tentando tumultuar o julgamento da Câmara por ter apontado supostas irregularidades que não foram informadas ao Tribunal de Contas do Estado por ocasião do envio da prestação de contas. Frisou que a responsabilidade pela remessa da prestação de contas de 2012 fora da atual administração de 2013 e que a suposta negligência, entre aspas, da atual prefeita em informar todos os fatos do TCE, expondo-os somente neste momento ao Legislativo, denotaria a intenção de obstruir a apreciação independente desta Casa, fecha aspas. E, genericamente, qualificou as informações da atual prefeita como, abre aspas, denúncias sem fundamentos, fecha aspas. A análise dessa comissão na análise dessa comissão, não consideramos que estes argumentos do ex-prefeito sejam hábeis para influenciar no julgamento das contas e nem na legalidade do processo. Objetivamente, são fatos concretos que retratam a priori uma suspeita fundada de infrações administrativas e financeiras na gestão do município e que, por isso, merecem análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Não nos cabe questionar se o atual governo apurou essas irregularidades antes ou depois do envio da prestação de contas, ou TCE, mas apenas verificar a procedência ou não das denúncias, fazendo-o, obviamente, com a observância do direito ao contraditório e a ampla defesa pelo ex-prefeito interessado. Cabe ao Poder Legislativo zelar pelos princípios maiores que estão envolvidos na gestão, que são a legalidade e a lisura na gestão das contas públicas,
Assim, se a Câmara Municipal tem conhecimento de irregularidade envolvendo a gestão do patrimônio público ou a regularidade das despesas ou pagamentos realizados, mesmo que não tenham sido analisadas individualmente pelo Tribunal de Contas, é seu dever tomar conhecimento e verificá-las. Por isso, reiteramos nosso compromisso de analisar todos os fatos possivelmente irregulares de que essa comissão tomou conhecimento, seja através do parecer prévio do TCE ou através de informações trazidas pela atual administração municipal. Portanto, é improcedente esta argumentação do ex-prefeito, tentando desqualificar os fatos relatados pela prefeitura e isentar-se da responsabilidade pelos fatos possivelmente irregulares. Feita esta análise geral, passemos à análise individual das possíveis irregularidades suspeitas à verificação dessa comissão. Letra A. Índices constitucionais. A Comissão de Finanças analisou a documentação recebida do Tribunal de Contas, que consiste basicamente no parecer prévio, atestando que não houve irregularidade na análise das contas. Foi analisado pelo TCE a regularidade da abertura de créditos suplementares e especiais, bem como a aplicação dos limites constitucionais e legais, mínimos para a educação e saúde, e máximo para o cálculo de repasses para a Câmara Municipal e gastos com pessoal. Com base exclusivamente nesses índices, a conclusão do TCE foi pela aprovação das contas, fazendo apenas algumas ressalvas de praxe quanto à responsabilidade no arquivamento de toda a documentação fiscal analisada para futuras expensões. Nessa linha de análise feita pelo TCE, vê-se que os indicadores mais importantes de regularidade das contas estão de acordo com a legislação aplicável. Segundo a apuração do órgão de contas, os gastos do município no exercício de 2012 atenderam aos percentuais mínimos de aplicação na educação e na saúde, e os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino ficaram em 25,68% da receita municipal, os gastos na saúde em 21,08%, portanto, acima dos percentuais de 25% e 15%, respectivamente, exigido pela Constituição Federal. A despesa total com o pessoal do município ficou em 50,37% da receita corrente líquida, sendo os gastos do executivo em 48,41%, portanto, abaixo do teto permitido por lei, que é de 54%. O repasse para a Câmara Municipal em 2012 foi de 5,35% da receita, também abaixo dos 7% permitido pela Constituição Federal. Assim, acompanhando a manifestação da auditoria do Tribunal e também o parecer do Ministério Público de Contas, a manifestação final dos conselheiros foi pela emissão do parecer prévio e pela aprovação das contas. No tocante à abertura de créditos suplementares, a princípio houve um apontamento de irregularidade por verificar o Tribunal de Contas que o montante total das suplementações teria ultrapassado o percentual de 15% da receita estimada no orçamento de 2012. Percentual este pelo artigo 6º da Lei número 1302/2011, a Lei Orçamentária Anual, e, todavia, essa disparidade foi esclarecida pelo ex-prefeito perante o TCE, o qual apontou que houve a aprovação de uma mudança deste percentual no decorrer do ano, através da Lei número 1331/2012, de 13 de novembro de 2012, que elevou o limite de suplementação para 20% do orçamento. Assim, o total de créditos suplementares abertos pelo prefeito com base no artigo 6º da Lei Orçamentária, que foi de R$ 2.580.543,21, ficou dentro do limite de 20% da receita orçada, cujo valor seria de R$ 2.617.433,40. Entretanto, também foi registrada na prestação de contas que houve a abertura de um outro crédito suplementares, analisado através de leis específicas, que foram informadas pelo prefeito na prestação de contas ao TCE.
Uma dessas normas teria sido a Lei número 1336/2012, datada supostamente de 7/11/2012, que foi informada no sistema de contabilidade da Prefeitura e nos sistemas do Tribunal de Contas para fundamentar a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 373.735. Ocorre que, no ano de 2012, não tramitou na Câmara Municipal nenhum projeto de lei dispondo sobre a abertura de qualquer crédito adicional neste valor, conforme atestado em certidão emitida pela Secretaria da Câmara. Desta forma, houve a prestação de uma informação falsa ao TCE, a fim de pretensamente justificar a abertura de um crédito suplementar que não seria comportado pelo percentual autorizado de 20% do orçamento para a realização de suplementações. Note-se que, com o acréscimo deste valor, o total das suplementações no ano subiria para R$ 2.954.278,21, elevando o respectivo percentual para 22,6%, portanto, acima do teto permitido de 20% do orçamento. Por isso, parece ter sido, entre aspas, inventada, fecha aspas, uma lei fictícia, a fim de dar sustentação formal para o crédito que se desejava abrir e evitar o apontamento de irregularidades pelo Tribunal de Contas. Em sua defesa escrita, o ex-prefeito nada justificou sobre a informação dessa lei inexistente, limitando-se a afirmar que o Tribunal de Contas já havia aprovado o tópico relativo à abertura de créditos adicionais. Já em sua manifestação verbal perante a Câmara, o ex-prefeito negou ter informado uma lei inexistente ao TCE. Apesar dessa negativa, a informação em questão está comprovada e não é uma simples alegação da atual prefeita. A análise do relatório de apuração de créditos adicionais elaborados pelo TCE, bem como da impressão de página do sistema de contabilidade da Prefeitura, demonstram de forma inequívoca que o Executivo Municipal informou, durante a execução orçamentária de 2012, que teria havido a aprovação da Lei número 1336 e a sua promulgação em 7/11/2012, abrindo um crédito suplementar no valor de R$ 373.735. Tendo-se comprovado que esta informação é falsa, configura-se uma irregularidade gravíssima nas contas do exercício de 2012, uma burla grosseira ao princípio da boa-fé e um desrespeito ao poder legislativo. Esta irregularidade envolve o lançamento de informação falsa no controle contábil e a abertura de um crédito adicional sem autorização legislativa, contrariando frontalmente a Constituição Federal e a Lei 4.320/64, e, por isso, motivando a rejeição das contas deste exercício. Letra C. Cheques sem cobertura e movimentação financeira irregular. Segundo o informado pela atual prefeita e comprovado através de relatório elaborado pelo contador Omar Sarks, contador pela Prefeitura, contratado pela Prefeitura, o ex-prefeito emitiu vários cheques no final de 2012, sem a existência de saldo financeiro das respectivas contas bancárias do município. Mais grave ainda, consta que 2 desses cheques, apesar de emitidos nominalmente ao próprio município, foram endossados e depositados em contas bancárias de titularidade do próprio ex-prefeito e de uma empresa de sua propriedade, sendo eles o cheque AA 004768, da conta 010092, agência 5304 do Banco Itaú, no valor de R$ 9.003,03, emitido em nome da Prefeitura, que foi depositado na conta corrente da empresa Rosa e Silva Limitada, de propriedade do ex-prefeito. Consta que tal cheque foi devolvido sem fundos e que não existe nos arquivos e no sistema contábil da Prefeitura o registro de nenhuma nota de empenho ou nota fiscal que dê respaldo à emissão deste cheque. E o cheque AA 004767, da conta 010092,
à agência 5304 do Banco Itaú, no valor de R$ 2.238, emitido em nome da Prefeitura, para que foi depositado na conta corrente número 75.680, da agência 3138, da instituição Sicredi, cujo titular é o próprio ex-prefeito, o senhor José Roberto da Silva. Em sua manifestação, o ex-prefeito confirmou que esses 2 cheques foram destinados a ele, porém ressalvou que tal ato teria uma justificativa. Explicou que no mês de setembro de 2012, a Prefeitura não efetuou o pagamento por meio de crédito bancário dos subsídios do prefeito, do vice e de 3 secretários, devido a, entre aspas, a grave crise financeira na época, fecha aspas. Acrescentou que os mesmos foram pagos com recursos que ele, prefeito, retirou do caixa de uma empresa de sua propriedade, uma lotérica, ficando pendente o acerto destes valores do município para com a lotérica, e o que tentou ele fazer através da emissão desses 2 cheques no mês de dezembro. Tal explicação não possui nenhum respaldo jurídico. Ao contrário, reforça a ilegalidade dos procedimentos adotados, seja pelo registro da contabilidade da Prefeitura de um pagamento que não foi feito no mês de setembro, e seja pela emissão de cheques posteriormente para ressarcimento do próprio prefeito, por uma espécie de empréstimo que antecipou pessoalmente para pagamento de despesas da Prefeitura. É inadmissível a ostensividade ilegal esta mistura entre os assuntos do poder público e os assuntos particulares de seus agentes, e especialmente a circulação informal de dinheiro. Primeiro o dinheiro privado para pagar contas da Prefeitura e depois o dinheiro público para ressarcir o agente, entre aspas, credor, fecha aspas. E é de causar ainda mais estranheza esta prática vinda de uma pessoa esclarecida como o ex-prefeito, mais ainda por ser ele um contador. É irrelevante a eventual boa-fé do gestor em relação às transgressões realizadas, pois foram feridas diversas normas legais e contábeis, normas primárias sobre o uso, o controle e a contabilização das despesas públicas e sobre o registro da saída de dinheiro público dos cofres do município. As normas de controle e registro são essenciais para que se possa ter um controle efetivo da legalidade das despesas e dos pagamentos. Daí a sua importância, posto que a administração pública não pode se basear em registros informais e tampouco em combinações verbais entre os agentes públicos, especialmente no tocante à movimentação do dinheiro público. O ex-prefeito também abordou a informação fornecida pela prefeita de que um dos cheques teria sido depositado na conta de uma empresa de sua propriedade, na instituição Sicredi, negando que possua conta nesta instituição. Todavia, como o próprio ex-prefeito confessou que os cheques eram destinados a ressarcir a sua empresa do, abre aspas, empréstimos, fecha aspas, feito pela mesma, a Prefeitura, torna-se irrelevante a discussão sobre a titularidade da conta depositária. Portanto, entendemos que estes fatos caracterizam uma conduta flagrantemente irregular na gestão financeira do município, que também aconselha a rejeição das contas de 2012. Quanto ao fato mais amplo da emissão de cheques pela Prefeitura sem existência de saldo bancário, que foi apontada pelo contador da Prefeitura, o ex-prefeito não se manifestou sobre este fato em sua manifestação escrita e em seu pronunciamento perante a Câmara, simplesmente sustentou que havia saldo para o pagamento dos cheques em trânsito. Todavia, diante da falta de explicações plausíveis e da falta de comprovação, deve prevalecer o relatório do contador Omar Sarkis, que foi juntado a este processo mediante encaminhamento formal do Poder Executivo, o qual afirma taxativamente que, abre aspas, não havia saldo disponível em conta corrente para cobrir os cheques em trânsito, fecha aspas, demonstrando esta afirmação através de planilhas reproduzindo as condições bancárias de várias contas da Prefeitura.
o princípio da responsabilidade fiscal impõe ao gestor obrigações de adequar as despesas públicas de acordo com as receitas. Com mais razão, se pode concluir que não se pode emitir cheques sem fundo, ou seja, liberar cheques para pagamento de despesas, quaisquer que sejam, sem a correspondente disponibilidade financeira na respectiva conta bancária. Por isso, consideramos este motivo também como fundamento para a rejeição das contas de 2012. Letra D, restos a pagar. Segundo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedado ao prefeito, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Fecha aspas. Apesar dessa norma, que é a base do princípio da responsabilidade fiscal, o ex-prefeito, senhor José Roberto, encerrou o exercício de 2012 com um passivo de R$ 1.976,90, de resto a pagar sem cobertura de caixa, e isto ainda sem considerar os restos a pagar da educação e da saúde. Segundo apurado pelo contador Omar Sarques, o total de restos a pagar relativo a despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato foi de R$ 1.472.807,37. Porém, o saldo total deixado pelo governo no encerramento do exercício, incluindo recursos vinculados e não vinculados, foi de apenas R$ 471.830,47, sem considerar as áreas de educação e saúde. Numa apuração superficial, constatou-se que foram deixados mais de R$ 1.100.000, mais de 1.100 empenhos sem pagar na contabilidade geral da prefeitura e mais cerca de 430 outros nas áreas de educação e saúde. Em sua justificativa escrita, o ex-prefeito defende a tese de que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal abrange apenas a proibição para a contratação de novas obrigações e não abrange as despesas empenhadas, cujo fato gerador decorra de obrigações assumidas anteriormente a este período, e argumenta que se esta não fosse a interpretação correta, a proibição estaria vedando a continuidade de programas e ações governamentais em execução, terminando por visualizar o atendimento, inviabilizar o atendimento de serviços públicos essenciais e ferir o princípio da continuidade do serviço público. E com base nesta tese, informa que não foram contraídas novas despesas nos últimos 8 meses de seu mandato, e que os restos a pagar deixados por ele referem-se apenas a despesas já contraídas anteriormente, especialmente despesas de manutenção, tais como gasto com pessoal, combustível, energia, telefone, gêneros para alimentação escolar e outras do mesmo gênero. Sob o aspecto semântico, este argumento pode fazer algum sentido, caso se foque apenas no sentido literal da expressão, abre aspas, contrair obrigação, fecha aspas. Todavia, essa interpretação simplista atenta frontalmente contra o princípio maior da responsabilidade na gestão fiscal, em especial contra o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 101/2000, que assim dispõe. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras dívidas consolidadas
consolidada imobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. O principal fundamento da lei de responsabilidade fiscal é o equilíbrio entre as receitas e despesas públicas, sendo os restos a pagar um dos indicadores do cumprimento desta regra maior. Assim, quando há equilíbrio entre receitas e despesas, não há geração de restos a pagar, os quais somente surgem quando o gestor realiza despesas superiores à arrecadação do município. Neste contexto, é indiferente tratar-se de despesas inteiramente novas ou de lançamentos de despesas de caráter contínuo. Isto porque, de qualquer forma, a despesa pública depende do planejamento e da programação feita pelo gestor. Assim, se há previsão de despesas excessivas, mesmo que correntes, é possível e necessário suprimi-las ou reduzi-las, a ponto de se conformarem com o nível da receita do município. Para isso, aliás, existem a programação e o controle de metas fiscais, instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como instrumento para acompanhamento na gestão fiscal do município, receitas e despesas. O artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, dispõe que, quando for verificado ao final de um bimestre que a realização de receita poderá não comportar o cumprimento das metas e resultados estabelecidos no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o poder promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira. No mesmo sentido, o artigo 16 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada para 2012, dispõe que, abre aspas, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, os poderes executivo e legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais, calculado de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária. Fecha aspas. O elevado saldo devedor no final do exercício indica que a administração não promoveu efetivamente esse controle de metas fiscais, ignorando as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Note-se que mesmo as despesas de pessoal são passíveis de serem controladas, mediante a suspensão da realização de horas extras e do pagamento de gratificações, e até mesmo pela redução de pessoal. Medida esta que se revela possível, dado ao fato de que a mão de obra da Prefeitura de São Tomé das Letras é composta majoritariamente por pessoal contratado sem concurso público e, portanto, sem estabilidade. Em sua justificativa, o ex-prefeito também questionou a inclusão nos restos a pagar da Prefeitura de um financiamento concedido pelo BDMG para o calçamento de ruas no valor de R$ 512.666,36. Porém, ao contrário do que afirma o ex-prefeito, este financiamento não se encontra lançado nos restos a pagar. Igualmente, não há lançamento de um suposto empréstimo de R$ 1.121.342,55, citado por ele, o qual, conforme dito pelo ex-gestor, não foi sequer concretizado. O ex-prefeito ainda aponta como fato determinante, em 2012, a forte crise econômica que assolou o país, afetando a economia municipal, em virtude da redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Argumentou também que, quando assumiu a administração no município em 2009, já o encontrou compromissado com obrigações de gestão anterior, que levaram tempo para serem sanadas. Diante deste argumento, a análise desta comissão é que, mesmo diante de dificuldades que possam ter sido enfrentadas,
o montante elevadíssimo dos restos a pagar que foram deixados é incompatível com o conceito de boa gestão e contraria tanto o artigo 42 da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto o princípio basilar da responsabilidade na gestão fiscal. Uma dívida corrente de mais de R$1 milhão representa cerca de 10% da receita corrente do município no exercício de 2012, algo impensável para o município pobre de pequeno porte e com pouquíssima arrecadação própria, como é São Tomé das Letras. Portanto, concluímos que houve o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do princípio do equilíbrio das contas públicas, o que também conduz para a rejeição da prestação de contas. A propósito, essa conclusão deverá servir de alerta também para a atual administração do município, para que se corrija o mais rápido possível ao desequilíbrio financeiro da Prefeitura e para que não repita os erros do governo anterior em relação ao empenho e à realização de despesas acima da capacidade arrecadatória do município. Conclusão. Face às considerações aqui expostas, essa comissão opina pela rejeição da prestação de contas do exercício de 2012, em virtude das irregularidades relatadas e explicadas neste parecer, notadamente as seguintes. Letra A. Lançamento de informações falsas na contabilidade da Prefeitura, utilizando-se o número de uma lei inexistente, que é a Lei número 1336/2012, que não foi apresentada pelo Executivo, nem votada pela Câmara e nem promulgada pelo Prefeito, para justificar a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 373.735. Movimentação financeira irregular com emissão de 2 cheques nominais à Prefeitura, mais destinados ao prefeito, para ressarcimento de pagamento de despesas públicas adiantadas pessoal e irregularmente pelo mesmo com recursos particulares no valor total de R$ 11.238,03. Emissão de cheques no final do exercício sem disponibilidade financeira nas respectivas contas correntes. Letra B. A letra D. O descumprimento do princípio do equilíbrio das contas públicas, preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com o lançamento dos restos a pagar em nível incompatível com a receita do município, incluindo a contratação de obrigações de despesas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, que não foram cumpridas dentro dele e sem deixar disponibilidade de caixa suficiente para atendê-la. A LRF, artigo 42 e artigo 1º, artigo 42, artigo 1º e parágrafo 1º. Para a formalização da decisão da Câmara, caso o plenário concorde com o presente parecer, a comissão oferece em anexo o projeto de decreto legislativo nos termos da lei. Câmara Municipal, 6 de outubro de 2014, Edmond Francisco Medeiros, relator.